Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no nosso canal Dr. Milton Hermida, YouTube, Facebook e Instagram. O vídeo de hoje, o vídeo número 15, ele se chama Principados, Potestades, o Anticristo e o Falso Profeta. Ok? Eu preciso primeiro falar sobre principados e potestades e depois, logicamente, você vai entender, você vai encaixar o Anticristo e o Falso Profeta dentro de Apocalipse 13. Primeiro, vamos definir o que está escrito, vamos ler o que está escrito em Colossenses 2,15. Diz assim: E Cristo despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre esses poderes malignos na cruz do Calvário. Então você tem um relato muito rico sobre principados e potestades em Colossenses, em 1 Pedro, você tem um bom relato, sobre lá no livro de Efésios. Então nós sabemos que existem no reino espiritual principados e potestades, tanto principados e potestades ligados ao mal, como principados e potestades ligados ao bem em Cristo Jesus, ok? Ou uma hierarquia ligada a Satanás e seus anjos, ou a Jesus Cristo e aos anjos que estão com o Cristo Jesus, o bem ou do mal. Então, principado e potestade serve de aplicação tanto numa como em outra situação. Só que nós estamos falando de quê? De Apocalipse 12 e Apocalipse 13 e praticamente no 14, em que nós vemos o surgimento e o reerguimento do Império do Mal. O Império do Mal, a meu ver, conforme Apocalipse capítulo 13, ele é um sistema de governo composto por 7 cabeças. Por isso que você vê em Apocalipse 13, que eu vou ler para você aqui agora: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo, urso e leão. E o dragão deu-lhe poder, o seu trono e grande poderio. Quando a Bíblia fala que era semelhante ao leopardo, urso e leão, está falando o quê? Sistema de governo, sistema de gestão, está falando como que esse sistema trabalha. Claro que ele está fazendo uma referência aos sistemas que houveram antes, no passado, que são muito bem narrados no livro do Antigo Testamento. Então, essa deixa nos aponta para um sistema de governo. Só que esse sistema de governo ele tem 7 cabeças, que, a meu ver, são os 7 principados que atuam sobre a Terra hoje. A humanidade hoje ela está sujeita a 7 principados e potestades, vamos dividir assim, em 7 áreas de atuação do mundo espiritual, que são a área política, a área filosófica, a área religiosa, científica, educacional, social e econômica. Os principados e potestades nas regiões celestiais, eles trabalham e labutam nessas áreas, que eu defino como as 7 áreas de atuação dos principados e potestades. Só que hoje nós vamos nos ater a essas 2 cabeças aqui, a cabeça ferida de morte e o cordeiro com 2 chifres. Nós vamos nos ater à cabeça política e à cabeça religiosa. A cabeça filosófica, científica, educacional, social e econômica estão aqui atrás das 5. Mas, a meu ver, em Apocalipse 13, estamos falando desta cabeça e desta cabeça. E você vai entender, por essa minha linha de raciocínio, para onde nós estamos sendo levados. Se você for olhar no período do governo dos presidentes anteriores aos Estados Unidos, eu vou evitar de falar nome para evitar strike, assim, de uns 10, 12 anos atrás, junto também com o nosso líder de governo do Brasil, eles fizeram uma reunião no G20 e pediram um líder mundial. Eles pediram esse líder aqui.
Eles falaram várias vezes, filmaram, de boca aberta, se manifestaram desejando que houvesse um líder mundial. Só que esse líder mundial que eles querem, estão pleiteando, estão desejando, fomentando e empoderando, ele é essa cabeça ferida de morte, que você vai ver agora que ele vai realmente assumir o poder e você vai poder dar nome a ele. Olha só. Depois me sobraria do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. As 7 cabeças, as 7 divisões dos principados e potestades insultam tudo que se refere à educação judaico-cristã. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, boca de leão, urso e leopardo, que é o sistema de governo, semelhante ao passado. E o dragão de Apocalipse 12, que é o próprio Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, ok? Ou seja, o sistema de governo hoje, ele é fortalecido pelo dragão, que lhe deu o quê? Poder, trono e grande poderio. Só que essa cabeça aqui, ó, está assim. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. É o que essa cabeça quer fazer junto com as outras 6 cabeças. Poder sobre toda a tribo, língua e nação. Mas lembra que essa cabeça, como vemos no versículo 3, que uma das suas cabeças foi como ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Essa besta ferida de morte, que é uma cabeça política, ela está sendo empoderada para trazer o quê? Para trazer o social marxismo como bandeira mundial. Que, na verdade, como expliquei nos outros vídeos, é uma perpetuação de poder. É uma forma de manter o poder tanto dos seus como dos seus descendentes. E vamos lá. No versículo 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Está falando dessa besta aqui. Essa besta, que é o sistema, essa cabeça ferida de morte vai voltar a dominar, a ter autoridade, e ela será empoderada, como eu acabei de falar para vocês. Isso aqui, na verdade, quando você vê um vídeo de 10 anos atrás, do G20, 10, 15 anos atrás, eles estão procurando um líder mundial, que vai incorporar nesta cabeça o quê? O anticristo. A figura do anticristo, ele vai lutar contra tudo que é chamado cristianismo, Jesus Cristo, Novo Testamento e cultura judaico-cristã. Essa cabeça política, ela vai lutar contra tudo aquilo que envolve a Igreja de Cristo. Só que esse aqui é o primeiro versículo de Apocalipse 13, cabeça política. Agora, a segunda cabeça que eu estou me referindo hoje nesse vídeo, que é a cabeça religiosa, ela está em Apocalipse 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Essa besta que subiu da terra, essa do mar. Esta subiu do mar e esta subiu da terra. Esta é a cabeça religiosa, que é semelhante ao cordeiro, fala mansamente,
como um cordeiro, como falei no último vídeo, manso, suave, tranquilo, sereno, fala com voz pausada, tranquilamente, mas na verdade ele fala como dragão. Lembra que eu expliquei para vocês? Olha que você vai ver o que uma pessoa fala, o que ela profere da sua boca é o que determina o espírito que habita nela. Ou seja, a cabeça religiosa, que é a besta que subiu da terra, ela tem o quê? O poder da fala do dragão. Então nós temos aqui a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. Aqui está o anticristo e aqui está o falso profeta. Só que o falso profeta, para ser adorado, para ser cultuado e jogar poder e incentivar esta cabeça ferida de morte, o que ele vai fazer? E fez, no versículo 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer dos céus, a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Repetindo, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Isso aqui nós podemos pensar que vamos ser obrigados a adorar, como na época do Império Romano, dos imperadores romanos, em que o povo era obrigado a cultuar como Deus os seus imperadores, como vimos em Domiciano, como vimos em Nero, vários homens ao longo da história do Império Romano, né? Lá da história do início, lá do ano zero da era cristã, eles se colocavam como Deus. Só que essa cabeça aqui, por influência da cabeça religiosa, vai pedir que se preste culto a ele. É uma semelhança do que já aconteceu no passado. Ok? Então, principados e potestades, já falei para vocês, o anticristo e o falso profeta. Então, o anticristo você vai encontrar nos três primeiros versículos de Apocalipse 13. E o falso profeta você vai encontrar em Apocalipse 11 e Apocalipse 12. Ou seja, as 7 cabeças, que são o quê? As formas de atuação dos principados e potestades sobre a terra, vão trabalhar intensamente com a cabeça política e com a cabeça religiosa. Ok? Esse é o anticristo, esse vai determinar que haja um número na mão ou na testa das pessoas, ele vai limitar e vai exercer a sua autoridade, limitando compra, limitando venda. Mas nós estamos falando de nova ordem mundial, o que isso tudo tem a ver? É o exercício que nós já estamos vendo acontecer agora, que é um pré-exercício, né? Para que nós estamos vendo acontecer agora em relação à nova ordem mundial. Restrição de movimento, restrição de deslocamento, as pessoas sendo impedidas de tomar as suas decisões normais do dia a dia. Tudo com influências de todo o conjunto. A cabeça científica entra nesse meio com mentiras científicas, utilizando o lockdown, utilizando o coronavírus, utilizando vários outros argumentos para restringir e ter um domínio sobre as pessoas. Ok? É por aí que nós estamos caminhando. A nova ordem mundial, na verdade, como tem falado nos outros vídeos, é um script do que está para vir, do que está para acontecer. Ok? Mas não esqueça, há poder neste nome que é sobre todo nome, como falo no final de todo vídeo. E se você anotar, se você ler o que está escrito em Apocalipse, já te orientei a você plugar lá no YouTube e deixar o livro de Apocalipse lá rolando, você vai escutando, você vai ouvindo, você vai tendo a serenidade de entender que esse simbolismo, essa tipologia está nos levando à similaridade do momento que nós estamos vivendo agora. Aí você vai me perguntar, que tempo é esse? Quando que isso vai acontecer? Qual será o tempo e a hora dele se manifestar e dele se manifestar? Aí nós não sabemos, não podemos identificar, não podemos expressar, ter alguma ideia.
mas sabemos que já está desenhado lá no futuro, ou seja, nos próximos dias, meses e anos, já está sendo desenhada a atuação da cabeça política e a atuação da cabeça religiosa. É notório o momento que nós estamos vivendo hoje. E a nova ordem mundial, a ONU, o artigo 7.1 das Nações, as ONGs internacionais trabalham intensamente para que essas 7 cabeças possam atuar de uma forma esplendorosa, usando como carro-chefe a cabeça política e a cabeça religiosa. Ok? Um abraço, siga-nos nos nossos canais, Dr. Milton Hermida, YouTube, Facebook, Instagram. Siga-nos lá no nosso canal, clique lá no sininho, dê o seu joinha, compartilhe e ajude a divulgar esse trabalho. Ok? Obrigado, um abraço, até breve.